Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Davi. E aí? E aí? Bom dia, Amanda. Bom dia, Tudo Amanda. bom? Tudo bem, Davi? Cadê suas câmeras, pessoal? Cadê as câmeras? Arthur, bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Theo. Bom Bom dia. dia, bom dia, Polese. Bom dia. Vocês estão ouvindo um barulho de vento? Bom dia, Diego. Eu estou ouvindo. É que eu tô com o ventilador ligado. Eu tô tentando não fazer o computador pegar fogo. E o celular também. Bom dia, Thales. Dia. O que a gente vai fazer hoje, tio? Gabriel, Coisas. bom dia. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje, A gente Diego? vai fazer coisas. Hoje é o capítulo 10. Você pode abrir nos livros de vocês aí, capítulo 10. Arthur, Bauer, cadê sua câmera, Arthur? Quarto. Tio. Quarto. Oi? Arthur Bauer. Oi, tio. Oi. Cadê sua câmera? Que página, Minha tio? câmera não tá funcionando. Página 48. Norberto, bom dia. Caramba, mano. 10 capítulos em 48 páginas. Eu sou a velocidade. Bora que bora. Bom dia, Heitor. Pessoal, vamos lá então. Capítulo 10, né? Diálogo, a ponte entre mim e o outro. Então, aí no início do capítulo de vocês, nossa, aqui tem três questões. Como o diálogo liga os seres humanos, as novas tecnologias favorecem o diálogo e como seria a humanidade sem diálogo. Beleza. Agora, antes de a gente responder esses questionamentos, lembrando que na aula passada nós finalizamos o capítulo 9, que foi sobre o preconceito, o abismo entre mim e o outro. E agora a gente inicia também falando entre mim e o outro, mas agora com base no diálogo, tá? Diego, para você, o diálogo, ele liga os seres humanos? Liga. De que forma? Por que ele liga os seres humanos? Porque quando não tem diálogo, muita coisa sai errada. Porque você não sabe, por exemplo, o que que o outro tá fazendo, você não pode conversar com ele. Perfeito. Amanda, as novas tecnologias, na sua concepção, você acredita que favorece o diálogo? Por um lado, sim. Não, o diálogo em si, não. Porque, pra mim, o diálogo é mais
frente a frente, mas favorece sim. Porque mesmo que você não tá frente a frente com a pessoa, você está conversando com ela. Então, acho que sim. Bom dia, Matheus. Agora, Bom dia, tio. Davi. Oi. Davi, Oi. como seria a humanidade sem o diálogo? A gente ainda estaria como primatas, porque ninguém conversaria, ninguém entenderia o que o cara queria fazer. Então, não fariam casas, não fariam computadores, não fariam nada. E também a nossa vida seria muito mais difícil. Perfeito. Então, vamos lá. Diálogo fala em que há a interação entre dois ou mais indivíduos, colóquio, conversa, contato e discussão entre duas partes, em busca de um acordo. Então, assim, quando a gente vem falar da necessidade de um diálogo, é de suma importância ter um diálogo em qualquer circunstância. Tá? A base de um diálogo, ele evitaria vários conflitos, evitaria várias guerras. Tá? A gente sabe que, com a tecnologia, esse diálogo ele vem o diálogo frente a frente, né? Ele vem diminuindo gradativamente. Mas nada impede, por exemplo, a gente manter um diálogo através do Zoom, um diálogo através de uma conversa por WhatsApp, de uma videoconferência. Mas a gente sabe também que um diálogo, quando ele é realizado, por exemplo, com uma câmera desligada. Vamos colocar o exemplo do Arthur Matos. Então, Arthur Matos, ele está com a câmera desligada, mas nós estamos mantendo aqui uma conversação, tá? Se eu fazer alguma pergunta ou algum questionamento que o Arthur Matos não gostar, eu não vou conseguir ver na face dele qual a fisionomia, como que ele está recebendo essa informação. Algo diferente, por exemplo, do Gabriel, do Matheus, da Amanda, do Theo, do Arthur, do Thales, do Diego, do Heitor e do Murilo. Oi. Ou a câmera dele é muito ruim, se você não conseguir ver a expressão dele, ou ele é muito bom em esconder a expressão. Não, na verdade, se você ligar na câmera, você só vai ver a expressão de sono, porque eu tô com insônia há 2 dias e eu não tô dormindo bem. Você não tá dormindo, meu filho? Sono. Nada. É o antissono. Antissono. Então vamos cuidar disso aí, viu? Pode ser ansiedade. Vamos tentar resolver. Ô tio, tá jovem. eu tava esperando as notas das minhas provas. Sabe aquela ansiedade que ela vem, depois ela para um pouco. Aí depois dá uma dor de barriga de tanta ansiedade? Sim. É super normal isso, tá? Porque você tem uma expectativa muito grande de algo e fica com medo de não atingir essa expectativa, de não atingir aquilo que você espera, aquilo que você quer, tá? Ô tio, o Matos falou que tava com insônia. Aí eu lembrei de um meme que é assim, você às 3 da manhã lendo que os malefícios de dormir depois de 1 da manhã. Manda esse meme depois. Vou visualizá-lo para ver se é interessante. Fala, Arthur. Matos. Sério, pode ser que você me pergunte qualquer coisa. Se eu responder assim, uma coisa totalmente fora do comum, é porque eu provavelmente estou dormindo. Vamos lá. Avançando. Então, continuando aqui. Será que se dá a merecida importância ao diálogo? Muitas vezes, tem-se muito a dizer, mas pouca disposição para escutar. Dialogar envolve a fala e a escuta. Em uma dinâmica na qual todos os envolvidos são sujeitos que se voltam para o outro. A ausência do diálogo tem levado os seres humanos a situações limites, como a guerra. Veja como Picasso retratou a falta de diálogo entre os indivíduos na tela a seguir. Então, no livro de vocês, na página 48, tem a tela.
a obra Guernica, de Pablo Picasso, provoca inicialmente incompreensão e espanto no observador. Então, a gente pode observar aqui, nessa tela, várias cenas. O que acontece na tela? O que vocês conseguem visualizar na tela de Pablo Picasso? Heitor? Ai, tio, parece que tem uns boi aí, parece que tem umas pessoas gritando, dá pra ver um braço ali com uma espada na mão, é muita coisa. É muito estranho. Eu penso que esse tem uma palavra que a gente pode resumir tudo isso aqui em uma palavra. Qual? Visualiza bem. Aleatoriedade. Visualiza bem a expressão de cada indivíduo, de cada ser que está inserido na tela. Tio, parece que eles estão gemendo. Gemendo de quê? Dor, guerra. De dor, Medo. de guerra, de medo. Dor, guerra, medo expressa o quê? Dor, guerra, medo, não? Dor, guerra, medo, tudo isso. Resume. Espanto. Tristeza? Vamos colocar tristeza junto também. Resume em quê? Nossa, Guerra? estou com dor, está em guerra, estou com medo. Entendeu? Segunda-feira. Segunda-feira. Ô, Polese, eu vou te dar uma voadora mental, tá? Todo esse conjunto aí. Começa com S a palavra. Saúde? A saúde que não vai ser, né? Ele tá com Samba. dor, tá com medo, tá com tristeza e vai ter com saúde. Ganhou o primeiro salário. Eu não sei, tio. Eu não faço a mínima ideia. Eu tô falando todas as palavras com S. Mas Ganhou o primeiro salário. Susto. Sei lá. Salário? Mônica. Não. Sofrimento. Meu Deus. Ah, tio. É meu amigo ali do lado. Suco de mentos? Sofrimento. Sofrimentos. Analisa Muito bem. bom. Analisa bem a imagem. Observa como que como que esses indivíduos, esses seres estão sofrendo com toda a situação. Olha o que está acontecendo. Olha a expressão de cada um, tá? Uma expressão de dor, uma expressão que está gemendo, uma expressão de socorro, de luta. Tá? Então, a tela consegue expressar um sofrimento constante desses indivíduos, desses seres. Tá? Então, esse quadro, ele representa o bombardeio sofrido pela cidade de Guernica. Em 26 de abril de 1937, por aviões alemães. Um povo lutando entre si a partir de interesses ditatoriais sem diálogo para mediar o conflito. A guerra é inevitável. Tá? Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre diálogo, então, aprofundar mais, então não vou antecipar. Tá? Vamos fazer a leitura desse texto aqui, que é a parte da problematização. Arthur Matos. Eu. Você começa a ler, por favor? Pode. Problematização? Isso. Neste dia... Ok. Neste dia, a briga foi grande. Ninguém se entendia e a confusão só aumentava. Tudo porque a escola iria realizar o já tradicional desfile. E, naquela turma, ninguém se decidia pelo melhor tema. Jonas queria que o enredo da sua classe fosse a história medieval. Maria queria falar sobre a história do Brasil. Essas duas posições dividiram a turma. À margem da discussão, um grupo pequeno não queria dar palpite, pois achava cansativa toda aquela confusão. Continua. Beleza.
A briga continuava intensa. Quem ganharia a disputa, Jonas ou Maria? Ninguém cedia nem escutava os argumentos do outro. Nas aulas, os professores destinavam algum tempo para que os alunos debatessem sobre o tema, mas na turma de Jonas e Maria só se perdia tempo com brigas e confusões. Eles não conseguiam dialogar, mas então como poderiam chegar a uma alternativa comum? Certamente, se eles refletissem, saberiam que, se usassem do diálogo, não perderiam tanto tempo brigando. Mas Jonas e Maria não se importavam com os outros. Fechados, cada um à sua posição, tinham muito tempo a dizer, mas pouca disposição para escutar. Assim, sem dialogar, não chegavam à solução do problema da turma e muito menos conseguiam se aproximar um do outro. Outro. Pode continuar, pessoal. Alguém? O professor, pensando em apaziguar os ânimos, dedicou sua aula ao filósofo do diálogo, Sócrates. O professor contou aos alunos a história desse filósofo e com sua contribuição para a filosofia ao propor a arte do diálogo como método. Sócrates fazia perguntas ao seu interlocutor, até seu interlocutor alcançar a consciência de que não sabia de nada. Assim, abandonando certezas e preconceitos, cria-se a possibilidade de se chegar ao conhecimento. Parece lógico, pois só aprendemos o que não sabemos. Mais adiante, o professor complementou contando que, em um segundo momento, o diálogo socrático se voltava ao próprio pensamento, pois, para responder a questões que surgem da realidade ou argumentar ideias, é necessário fazer uso do raciocínio. Continua, Matheus. Por favor. Apesar de toda a reflexão, a aula de filosofia não foi suficiente para resolver o impasse da turma. Eles estavam tão preocupados em decidir o tema que não perceberam a relação entre a história contada pelo professor e o problema que viviam. Os dias passavam e o desfile finalmente aconteceu. A briga foi tão grande que a turma não desfilou, causando uma tristeza geral. Nem votação conseguiu resolver o problema. Com a dupla derrota, Jonas e Maria compreenderam que deveriam ter escutado um ao outro e buscado um acordo. Diante da situação, entenderam, enfim, que dialogar e chegar a um acordo é sempre o melhor caminho para resolver as diferenças e, assim, solucionar conflitos. Perfeito. Alguém já presenciou alguma cena do tipo? Ou já escutou? Não, tio, acho que todo mundo aqui já viu isso. Tio, eu acho que é mais da rua, quando uma pessoa não concorda com a outra. O que, tio? Quando duas pessoas querem falar e nenhuma escuta a outra, né? Exato. Sempre acontece quando você tá jogando bola com chinelo. A bola passa por cima do chinelo e um fala que é gol, o outro fala que é fora. Exatamente, é isso mesmo. É mais ou É que menos nem assim. Zoom. Vamos lá. Na 1 aí tem uma pergunta, né? Então, questão 1 aí. Em que resulta a falta do diálogo? Brigas, discussões, problemas maiores. É o menor problema. O problema que era menor vai ficar crescendo, crescendo, se eles não resolverem isso logo. E por que isso acontece? Porque os problemas que são pequenos, eles vão crescendo gradativamente quando não tem um diálogo. Muito por culpa da ignorância, né? Não tem capacidade de dialogar e que depende do tempo também, que igual ali o baile era um desfile e tinha um tempo de acontecer em tal dia. Eles ficaram discutindo tanto que nem deu tempo de discutir qual era o tema. 2. Como o diálogo pode mediar conflitos na tomada de decisões coletivas? Pode ajudar a chegar a um consenso entre todas as pessoas do grupo. 3. O que é necessário para estabelecer o diálogo e o que o possibilita? Preciso ter paciência. Que as duas partes sejam pacientes. Tem que estar, claro, né?
que possibilita, às vezes, a ignorância, como eu falei já. Mas é basicamente isso. Ok? Terminou, Matheus? Ah, tá. Terminei. Agora, 4. Vocês costumam dialogar com os pais, irmãos e amigos, professores? Quem aqui costuma participar de uma... Em casa, vamos partir então primeiro no âmbito de casa, tá? Vocês costumam dialogar em uma tomada de decisão com os pais de vocês? Não. Sim. Sim. Sim, sempre, tio. Por que não? Depende muito. Não, calma. Vamos lá, Polese respondeu não. Por que não? Porque, tipo, eu normalmente só fico espero para as coisas acontecer e eu fico fazendo o que eu deveria fazer. Tipo, Aqui é tipo assim, meus fala. pais cuidam das coisas mais importantes e eu fico lá escolhendo quais chips eu quero. Geralmente fala, vai ser assim, 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 pode ser? Mas se eu concordar, eu falo, tá, tudo bem. Se não concordar, eu falo, eu acho que devia ser assim, conversando. Entendi. Norberto, depende muito. Muito de quê? Da situação, tipo, tem coisa que eu tenho que resolver, tá ligado? Tô ligado. Se você falar bem assim, mãe, hoje, tá um domingo, a galera... Você gosta de futebol, Norberto? Gosto. Então, a galera resolveu jogar um futebol, tá? Às 2 da tarde, no domingo. E Caralho. mãe, eu vou jogar... Mas, assim, tá um dia nublado, bacana, tá um dia bem fresco. Na verdade, tá um sol, mas tá ventando bastante. Então, não tá aquele calor insuportável. Depois do futebol, vocês combinaram de entrar na piscina e tal, e assim vai. Mas a sua mãe, Dona Rogéria, falou bem assim, Norberto, você não vai. Então eu não vou. Não, eu pergunto uma vez, só falar não, eu tento entender o porquê do não e eu sei que eu não vou. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso No aí... meu caso, eu tento, além de entender, eu tento convencer ela a me deixar, mas geralmente não funciona, não. Isso, Norberto, vou chegar em você, Heitor. Então, isso aí, o fato de você tentar entender, tentar compreender, então, é um diálogo que você está propondo ali com a sua família, com a sua mãe, para entender essa situação. Por que isso está acontecendo? Por que o não dela, tá? Então, se você entrasse em desespero e começasse a sair batendo porta, né, ou entrar no quarto e pular na cama e começar a chorar, então, isso você não iria compreender a situação e simplesmente iria ficar nervoso, ansioso, e a situação acabaria ali, tá? Heitor, então você usa uma retórica, ou seja, você tenta argumentar para convencer os seus pais, correto? Sim, quando, tipo assim, quando o assunto me convém, tipo assim, quando é uma coisa minha. Agora, quando tem a ver com eles, eu, tipo assim, de boa, mãe, você que sabe. Só que quando é, tipo assim, alguma coisa que eu vou fazer, eu tento argumentar. Ótimo. Alguém aqui... Fala, Matheus. Aqui eu uso a arte do se vira, já ouviu falar aqui? Se vira. Se vira, né? Eu pergunto tanto, que ela vai, se vira. Mas em que momento que você escuta essa palavra, se vira? Em que situação? Não, quando é uma coisa, tipo, sair de casa, assim, né? É uma coisa quando mais eu tô em casa, não tem nada pra fazer. Aí eu peço, e quando ela vê que é uma coisa bobinha, que não vai interferir em nada, né? Porque eu já fiz tudo, ela fala que não primeiro. Aí eu pergunto de novo, ela fala, se vira, vai. Pessoal, vamos lá, continuando. Então, assim, quem aqui já presenciou, talvez na sala, talvez em algum momento, em algum ambiente escolar, ou até mesmo em outro ambiente,
alguma situação de conflito, mas que você não conseguiu mediar o diálogo? Eu. Em que situação, Arthur? Uma vez eu fui no aniversário de um amigo meu. Isso foi lá no Jardim Laguna. Foi no ano passado. Aí a gente resolveu ir na praça depois do aniversário e tal. A gente já tinha tomado banho de piscina e tava meio cansado. A gente resolveu ir na praça pra relaxar um pouco. Só que na praça tinha uns meninos lá que eles só queriam brigar com alguém. E não dá pra dialogar com um babaca. Que esse alguém era eu. Eu lembro, Márcio. Aham, os caras ficaram querendo bater. E aí, o que aconteceu? Aí, no final, a gente só foi embora. Ah, mas ficou por isso mesmo, vocês resolveram, então, se retirar do local, correto? É. Perfeito. Agora sim, voltando, ainda a gente falando ainda sobre o diálogo. Se você não se propor ao diálogo, você pode ficar prejudicado em alguma situação? Com certeza, tio. Por quê, Heitor? Se você não se propor ao diálogo, tio, pode acontecer várias coisas que você não quer que aconteçam. Tipo? Ué, tio, se não se propor ao diálogo, você não vai nem ouvir o outro, nem ele ouvir você. Então ele não vai ouvir o que você quer. Perfeito. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, dentro de um ambiente escolar, se você não se propor ao diálogo, qual o prejuízo que você pode ter? Sua nota. Você fica com aquela pergunta na sua cabeça que você não sabe como perguntar e você fica... Ou você ficar sem saber de um trabalho ou de alguma coisa. Ou, tipo, se a professora faz uma votação para alguma coisa, entende? E aí você não tá prestando atenção, você nem sabe o que é para fazer, você fala sim ou não do nada. Dentro da sociedade, quando as pessoas não se propõem ao diálogo, o que acontece com a sociedade? Gera discordância, desentendimentos, conflitos e outras coisas até mais graves, às vezes. Exatamente. E isso torna a sociedade fraca. Então, a sociedade ela vai enfraquecendo com isso, tá? Dentro da família, pode trazer uma violência também. Tá? Então, por isso é importante de um diálogo conjunto. Continuando, então, investigação. Esther? Esther? Ela tá com problema no microfone, pelo que eu lembro. Tudo bem, Esther? Ótimo. Vamos lá, então. Investigação. Você começa a ler, por favor? Ela tá sem microfone, tio. Tá sem microfone, meu anjo? Ah, entendi. Tudo bem. Vamos lá, Thales. Oi. Começa a ler, por favor. Investigação. Até onde? Tudo? Lê os 2 primeiros parágrafos. Tá. Dialogar é uma característica própria do ser humano. A capacidade de se dirigir ao outro por meio da linguagem permite a troca e a informação de ideias. Esse processo é um ato recíproco entre sujeitos que nem sempre compartilharão das mesmas ideias. Entretanto, é a diferença entre os pontos de vista que enriquece a bagagem cultural. O raciocínio é bastante exigido em um diálogo. Em uma situação discursiva, por exemplo, devem ser selecionadas as ideias e os argumentos mais adequados ao contexto. Daí? Ok. Theo, continua, por favor. Já vai, espera. Deixa eu ver que eu tô fora de casa, eu não trouxe meu livro de filosofia, eu esqueci ele. Beleza. Murilo, Oi, tio. você continua, por favor? É para continuar quando começa assim, o diálogo tem importância para a filosofia? Perfeito. Tá.
O diálogo tem importância para a filosofia desde a antiguidade, com os ensinamentos socráticos. As objeções feitas por Sócrates obrigavam o seu interlocutor a procurar uma verdade que esteja pensava possuir. Da opinião à verdade, do particular ao universal. O diálogo é o próprio caminho da filosofia. Sócrates era um dos filósofos que construía suas teorias com base no processo dialógico. A história mostra as várias características e a importância do diálogo para o convívio em sociedade. Na Grécia Antiga, a concepção de cidadãos foi importante para estabelecer um processo de participação democrática. As decisões eram tomadas em assembleia por meio de acordos. No entanto, essa concepção contradizia-se, à medida que os gregos consideravam cidadãos apenas homens livres. Dessa forma, mulheres e escravos e prisioneiros de guerra não participavam da cidade. No período medieval. Diego? Oi, Continua, por favor. é que a história. Não, no período medieval, página 50. Eita. No período medieval, a sociedade passou a ser regida por preconceitos teológicos que colocavam Deus no centro de tudo. Teoria conhecida por teocentrismo. Isso pode ser constatado no pensamento de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, que pregaram o cristianismo no seu fazer filosófico. Continuar? Continua. O diálogo, nesse momento, foi consequência da busca de Deus. A transição do medieval para o renascentista trouxe uma nova compreensão para o diálogo. Em lugar de Deus, um homem, sob a inspiração mista clássica, volta ao centro das questões políticas, sociais e artísticas. Posteriormente, o iluminismo marcou uma concepção de diálogo pautada na liberdade e na igualdade. Filósofos como Diote, Montesquieu e Voltaire são conhecidos por seus textos a favor da liberdade e da democracia. Giovanni? Oi, professor. Continue, por favor. O fim do século XX. O professor está onde? O fim do século XX. No segundo parágrafo da página 50. O fim do século XX foi palco da revolução digital, que destruiu o conceito da distância espacial por meio do espaço virtual. Dessa forma, o diálogo se tornou ainda mais central e necessário, sem mediado pelo telefone celular e pelas redes sociais. Pode continuar. Agora imagine como seria a humanidade sem o diálogo. Será que o ser humano conseguirá evoluir da mesma forma? Certamente não. Continuar? O diálogo é um dos principais processos para a construção do conhecimento e para a convivência social. Sem comunicação, não se poderia compreender o mundo e estabelecer relações com os outros. O diálogo aproxima as pessoas. Sem essa prática, não se pensaria, não se ensinaria, não se aprenderia, não se formaria uma civilização. Perfeito. Naika. Oi, tio. Continua, por favor, Naika. Como já citado anteriormente, Platão foi o filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Em sua obra Fredo, Platão elogia o método dialético que busca a verdade por meio do diálogo.
contrariando o método da retórica que usa persuasão por meio do discurso. Ok. Então, assim, a gente pode observar que assim, desde a época da Grécia já, então eles têm muito uma questão muito forte dessa questão do diálogo, essa questão da retórica, dos discursos. Então, tudo... É tanto quando a gente estuda direito, por exemplo, fala-se muito de diálogo e de retórica. Fala muito da Grécia. Por quê? É onde realmente tem os filósofos, que é onde surgiu toda essa questão dialógica mesmo, de você falar, de você compreender, de você entender o outro, entender as situações. Então, como você vai entender as situações, vai compreender o outro, se você não escuta, você não se propõe a vivenciar algumas situações. Então, isso é importantíssimo, tá? Então, lá, diálogo sobre a retórica. Nós temos aí Sócrates e Fedro. Arthur Matos, você tá aí? Tô aqui. Davi Meneguzzi, tá aí? Tô aqui, tio. Davi, você vai ser o Sócrates, tá? E o Arthur vai ser o Fedro. Então, onde tiver Sócrates, tá? Tá. Você vai ler, onde tiver o Fredo, o Arthur vai ler, tá bom? Pode começar. Começar agora? Pode. Tá bom. Procuremos, nesse caso, refletir sobre o assunto que há momentos estávamos a examinar, isto é, o de saber o que seja escrever e recitar bem um discurso, ou que seja escrevê-lo e recitá-lo mal. Isso mesmo. Pois bem, não te parece que se torna necessário que o orador se encontre bem instruído e informado acerca do tema que irá discorrer? A esse respeito, presta atenção ao que eu ouvi dizer. Ouvi dizer que quem tornar-se um orador consumado não torna necessário um conhecimento perfeito do que é realmente justo, mas sim do que parece justo aos olhos da maioria, que é quem decide em última instância. Tampouco precisa saber realmente o que é bom ou belo, bastando-lhe saber o que pareceu seu. Pois a persuasão se consegue não com a verdade, mas com o que aparenta ser verdade. Eis uma opinião difícil de rejeitar, impossível mesmo de rejeitar. Pedro, quando tal opinião não é das pessoas importantes, mas a nós compete analisar o seu significado. E muito particularmente o que acaba de me dizer merece toda a atenção. Perfeitamente. Vejamos então como analisaremos esse tema. Como examinaremos? Um momento, por enquanto, o que tentava seriamente persuadir-te a que escrevesse um panégico do burro, chamando-o de cavalo, e declarando que é muito prático adquirir esta besta, tanto para fins domésticos quanto para a guerra, que é tão útil nas refregas, nas batalhas, como no transporte de carga, como qualquer outra coisa. Isso seria ainda mais ridículo. Mas diz-me, não é verdade que o ridículo de um amigo é preferível à irredutível prepotência de um inimigo? Sem dúvida. Por isso, quando um orador, ignorando a natureza do bem e do mal, dirige-se aos seus cidadãos que sofrem da mesma ignorância, para os tentar persuadir a não tomarem a sombra de um burro por um cavalo, ou o mal pelo bem, quando, depois de ter ouvido as opiniões da maioria, a impele para o mau caminho. Em casos como estes, quais são, a teu ver, os frutos que a arte oratória pode colher daquilo que semeou? Um fruto que não pode ser nada bom. Todavia, não teremos, meu caro, exagerado dos limites da dureza, ao censurarmos assim a retórica, pode acontecer que ela responda assim: de que estáis a tagarelar, homem de pouca monta? Não sabeis por caso que eu não obrigo ninguém que ignore a verdade a aprender a falar,
mas posto meu conhecimento tem algum merecimento, primeiro cumpre aprender a verdade e só depois dedica a minha prática? Eis, por conseguinte, o que declaro solenemente, nem por isso o que estiver da posse da verdade a conseguirá impor, sem recorrer à arte da persuasão. Platão, Pedro ou a beleza. Lisboa, Guimarães, 2000. Muito bem. Muito bem, meninos. Valeu, Ô, obrigado. tio, eu protesto, tio. Por que Pedro só tem as frases curtas? E o Sócrates tem texto? Gostei disso. Sócrates, por quê? Porque Sócrates... Quem foi Sócrates? Hein? Aquele cara que é o cara do discurso. Não, discurso não. Sócrates tio, mas- foi o cara da seleção brasileira de 82. Ah, Heitor, pelo Sério? amor de Deus, tá? Enfim, tá, pessoal? Em casa, façam a leitura novamente do texto, tá? Leia as questões, a 1 e a 2 e a 3, que segue, e assim, e tenta procurar a resposta, não precisa anotar no caderno, tá bom? Só tenta compreender o que está pedindo. E logo abaixo tem as atividades, tá? Que vai da questão 1 até a questão 6. As atividades deverão ser realizadas, tá bom? Aí eu vou corrigir na próxima. Ok, Thales. Obrigado por informar os horários, tá bom? Aí na próxima aula, eu vou fazer a correção da 1 até a 6, tá bom? Então, em casa, releia o texto, diálogo sobre a retórica, faça as atividades, para a gente poder discutir na próxima aula. Tio, Fechou? tio, Oi, Matheus. no meio da aula de história, o tio Franklin passou um trabalho de valendo 20 pontos. Você passou, aquele tio, trabalho que também ele passou você passou também pra gente? Ele passou no meio da aula de história. Ele passou um trabalho de filosofia? É. Não tenho conhecimento desse trabalho. Eu vou dar uma olhada depois, vou pedir para ele. Se for interessante, eu passo para vocês também. Bom? Caraca, o tio passou o trabalho pra gente sem questionar o nosso próprio tio, cara. Ó. Mas ele passou para todo mundo? Não, eu não sei, eu acho que ele passou pro sétimo A. Aí Ele eu não, passou pro sétimo A e B, pô. eu não sabia se era pro sétimo A e pro sétimo Não, B. não. Ele passou. No ele WhatsApp ele falou que era só do A. Né? É só do A? Eu vou dar uma olhada no trabalho. Qualquer coisa eu passo para vocês também. Tá bom? Disso não. Fala, Arthur. Não, ô tio, acho que tem coisa bem mais Calma aí. Ó, o diálogo. Não precisa não, tio. Imagina. Ô tio, eu Isso acho tá que vale bom. mais a Passa pena não. juntar o sétimo B todo e fazer um diálogo, tipo assim, um diálogo de 3 ou 4 páginas com o sétimo B todo, do que fazer aquele trabalho, tio. Nossa, Esse trabalho não tem nada a ver. Ô, tio, eu prefiro prova, tio. Tá. Não tanto. Não é bom sentar a cabeça com isso, Eu não. também prefiro ter 3 pontos. Não. Tio, aquilo lá não faz sentido nenhum, tio. Por que não faz sentido? É sobre o quê? Porque é muito robótico, tio. É só você ir lá e buscar. Toda coisa que ele pergunta, você tem que buscar e escrever o que tá. Aí depois você vai, busca a outra parte e escreve o que tá. Aí você busca outra e escreve o que tá. E tipo assim, o tio ainda dá uns sites, tá ligado? Por que não dá pra fazer Ctrl-C, Ctrl-V na vida real? Pode sair? Pode sair, crianças. Tchau. Falou, tio. Valeu. Abraço. Convence o tio pra não passar isso, tio. Só passa o passo 4, faz sentido, mas o resto não. Tá, vou pensar no seu caso. Vou analisar antes, que eu não li não, tá bom? Tá, falou, tio. Valeu, tchau. 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 Tchau, Esther.